Olá, pessoal. Então, né, a ideia é gravar mais uma videoaula. Essa primeira videoaula, ela é uma aula a primeira aula do capítulo 17, Ondas 2, né? Até coloquei aqui na apresentação, Ondas 2, som. Então, ele é um capítulo puramente dedicado às ondas sonoras, ok? Ao longo do capítulo, vocês vão perceber que eu acabei não colocando as deduções aqui na videoaula, porque a ideia que eu acabei tendo aí é deixando as deduções separadamente, tá? Então, eu acredito que em 2 vídeos consiga dar conta do capítulo todo, considerando que depois a gente vai ter as deduções separadamente, aí eu encaminho para vocês, tá ok? Então, vamos lá para essa primeira parte, então, a parte 1 do capítulo de ondas, né, 2, som. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a definição de onda sonora, é bastante importante entender, compreender, trouxe algumas imagens, né, para a gente conseguir aí trabalhar de forma bastante consistente aí e entendendo, né, a questão central que é a própria definição disso. Como é que se pode medir a velocidade das ondas sonoras? E aí a gente vai mostrar uma correlação entre a velocidade de uma corda numa onda progressiva, as ondas sonoras progressivas, né, e como elas podem ser representadas aí, né, matematicamente, em função das senos e cossenos, como a gente tinha na onda na corda, mas agora fazendo uma outra análise. E por fim, a interferência, né, de duas ondas pontuais a uma certa distância, num ponto arbitrário. Então, tenho duas fontes sonoras, tem um ponto lá que eu estou captando essa onda sonora, e como é que fica essa interferência, então, devido a essa distância. Tá? Então, são 4 sessões aí do capítulo, bem condensadas, já que a gente não vai ter a demonstração matemática de algumas situações. Lembrando, essas demonstrações encaminham em arquivo separado, então, depois aí, complementarmente. Tá? Eu estou tentando fazer uma estratégia aí que eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Tá bom? Então, primeiro, como é que a gente pode gerar uma onda sonora? Uma onda sonora, ela pode ser gerada, pessoal, pela movimentação. Então, peguei uma lâmina de serra, ou peguei uma régua plástica e simplesmente mantive uma ponta firme e a outra movimentei rapidamente. Vai emitir um som, né? Estou falando de som audível aqui ao ouvido humano, né? O barulho do motor de um carro, de uma moto, um trovão, né? Tudo isso são formas de gerar onda sonora, um alto-falante, né? E qual é a característica que a gente pode dar para essa onda sonora? Elas são perturbações do meio. Perturbações do meio. E aí, perturbação do meio é uma expressão meio interessante, né? Lembrando que a onda sonora ela viaja no meio sólido, líquido, gasoso. A gente pode ter, então, as moléculas que compõem esse meio, elas têm uma vibração, né, causada, né, ou às vezes aí delas mesmas, né? Mas na verdade são perturbações de um meio, né, numa determinada frequência para ser audível, né, se for esse caso, tá? Características, obrigatoriamente são ondas mecânicas, né? A gente já falou no capítulo anterior, não existe onda sonora no espaço. Por quê? Porque lá não tem meio material, né, para ela se propagar. Então essa é uma característica genuína aí da onda sonora. Não tem como, elas existem só quando há meio, por isso é uma onda mecânica. São ondas longitudinais, diferente do que a gente analisou no capítulo anterior das ondas na corda. As ondas mecânicas são ondas longitudinais, né? A gente comentou um pouquinho. Vou falar numa imagem a sequência aí, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, são ondas longitudinais. Qual seria a faixa audível, né, humana? Na média, a população em geral tem uma faixa audível na frequência de 20 Hz a 20 mil Hz, ou ainda 20 kHz, né? Então a gente vai de um som, e a gente vai analisar isso um pouquinho mais adiante,
mais grave, né, que são baixas frequências aí, 20 Hz, a sons muito agudos com 20 kHz. Então, dentro desse espectro, a grande maioria da população consegue ouvir. É claro que os extremos aí variam da questão fisiológica de cada pessoa. Tá? E o ouvido humano, ele acaba pegando essa onda mecânica, longitudinal, dentro dessa faixa, e acaba convertendo, né? Então, o tímpano, analogamente, ele funciona como se fosse um alto-falante invertido. No alto-falante, a gente injeta uma corrente elétrica, a gente tem uma bobina e um ímã ali, e ele gera uma oscilação do cone do alto-falante. Essa oscilação do cone do alto-falante, que, né, acho que todo mundo já viu, ele gera uma perturbação no ar, que se transforma em som que a gente ouve. No ouvido, o processo é invertido, né? A gente tem uma onda sonora que viaja pelo meio, e ao entrar no ouvido, essa onda sonora perturba o nosso tímpano, como se ele fosse o cone do alto-falante. E isso se converte num sinal elétrico, que é transmitido para o cérebro, e aí a gente faz a interpretação disso, né? Então eu gosto dessa analogia em que o alto-falante, ele é o tímpano é o inverso de um alto-falante, né? Um impulso elétrico vira som no alto-falante, no tímpano o som vira um impulso elétrico. Tá? E aí a fisiologia do ouvido é perfeita, né? Evolutivamente a gente teve aí, assim como o olho humano e outras, claro, o ouvido é algo bastante peculiar, né? Dada a complexidade com que ele faz isso, a sensibilidade e os mecanismos, né, que ele faz isso, tá? Exemplos de aplicação, isso é uma outra questão, e aí talvez a gente até fazer um adendo aí, né, entendimento do que é onda sonora. Quando a gente fala em onda sonora, a gente está falando de onda mecânica final, e muitas vezes a luz, né, como a onda que é audível, tá? Então, mas existem ondas sonoras, ondas mecânicas longitudinais fora do espectro audível? Claro que existe. O ultrassom, o infrassom, né? Então isso acaba aí dando uma dubiedade nesse entendimento, né? Quando a gente fala em luz visível, a gente está falando do espectro da parte visível lá, né? Normalmente. Essa é o que normalmente se aceita. Mas o espectro eletromagnético ele é muito, muito maior do que a parte visível, que a gente usualmente chama de luz, né? Então a onda sonora ela também tem outras partes, mas a gente acaba aí, no senso comum, utilizando o espectro audível como som, tá? Mas ele realmente não é à toa que o nome seja ultrassom, infrassom, que a gente não ouve, mas que ainda está como uma onda sonora, tá? Então, só é um entendimento do senso comum e dá para estender o entendimento, tá? Exemplo de aplicação: nosso ouvido humano, né? O ultrassom, né? Tá precisando fazer uma análise de imagem, né? Você vai lá no médico com o bebê e aí eles pegam na barriga da mulher, lançam um ultrassom e por meio da reflexão, né, nos tecidos moles, convertem numa imagem. Então aquela imagem que a gente vê no ultrassom, seja do bebê na barriga da mulher, seja de um joelho, seja de um órgão, na verdade ele é uma representação gráfica enorme para locomoção, né? Ele lança, o golfinho também, né? Ele lança o infrassom e a reflexão faz com que ele identifique, né? Por isso que ele consegue aí voar à noite, né? A visão noturna é por meio do som. Tá? Então tem várias aplicações e ela é usual no nosso cotidiano, né? A gente ouve música, a gente toca instrumento musical, a gente conversa, a gente, né? Então tem muita aplicação aí corriqueira, tá? E a gente vai estudar no capítulo, né? Só onda sonora,
né? Então a gente vai, hoje, o conteúdo de hoje vai adiante aí com bastante coisas voltadas, né? Decibel, intensidade sonora, as grandezas sonoras, que acontecem muitos equívocos, né? Qual é a diferença de altura do som e intensidade do som, né? E coisas desse tipo. Então a gente vai acabar estudando nesse capítulo, ok? Eu trouxe uma imagem aqui, ela é bem corriqueira, está disponível na internet, mas eu acho que ela representa muito bem o que é a onda sonora longitudinal. Pense o seguinte, um alto-falante no lado esquerdo, e a gente tem uma atmosfera, cada bolinha dessas são as moléculas da atmosfera, átomos, moléculas da atmosfera. Esse cone do alto-falante, quando ele vai para frente e para trás, ele gera regiões. Toda vez que o alto-falante, o cone, onde ele vai para frente, na frente dele é formada uma região de compressão da atmosfera. Quando ele recua para o fundo, ele cria uma região de rarefação. Então percebam o seguinte nessa imagem, né? É claro que ela é uma imagem estática, né? Mas é uma imagem, né? Não é um vídeo, por isso que ela é estática. Mas a representação ela mostra como se a gente tivesse pequenas regiões de compressão, pequenas regiões de rarefação. Então o alto-falante indo para frente e para trás, ele vai propagando uma onda. Percebam que ela é longitudinal. Por quê? Porque o sentido a direção, melhor dizendo, da oscilação é a mesma direção da propagação. Né? O alto-falante está se propagando para frente e para trás, a oscilação é para frente e para trás, e a propagação também aí está acontecendo para frente, né? Então, eles têm um ângulo zero entre a oscilação e a propagação, tá? Então, percebam, né, que a gente vai ter regiões aí com maiores compressões e outras com rarefação, né? E é isso, na verdade, que é a onda sonora que se propaga no ar, né? Percebam que embaixo existe um gráfico que pode ser representado por uma senoide, um cosseno, que a gente vai usar o cosseno hoje. Ele representa o que essa onda, na verdade? A região, essa imagem aqui eu acho, ela causa muita confusão, mas assim, ó, por quê? Porque as pessoas pensam numa análise muito simplista, que a onda representada aqui embaixo é a onda sonora. Não, ela é uma representação das regiões de maior e menor compressão. Então percebam aqui, a parte mais alta da onda, a gente tem o quê? Uma região de compressão máxima. Ela pode ser rebatida para cima na representação das moléculas ali, né? Na área de rarefação, de maior rarefação, ou seja, de menor pressão, a gente vai estar no vale, vai estar lá embaixo da onda, né? E assim por diante. Né? Então percebam que a gente consegue representar uma onda longitudinal por meio da variação da pressão aí entre cristas e vales dessa onda, né? Eu falei isso no capítulo anterior, no início do capítulo anterior, ok? Essa onda sonora, ela viaja, né? E atinge o ouvido. Bom lembrar sempre, 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 que na verdade a onda ela não transporta massa, ela transporta energia, e nesse caso energia sonora, tá? Uma das coisas interessantes da onda sonora é que a energia sonora é uma energia que é muito gera nos casos de dissipação, né, de energia, né? Então toda vez que a gente tem um sistema, sei lá, deixei cair uma caneta no chão, a energia potencial que a caneta tinha na hora que ela bateu no chão, ela vai se transformar em energia cinética que bateu no chão, ela vai se transformar em energia sonora e energia térmica. Essa é a forma de dissipação. Então a onda sonora, assim como térmica, são formas muito comuns de dissipação de energia. Tá bom? E por fim, uma representação também bastante utilizada é essa, né? Essa é uma fonte sonora pontual, e essa fonte ela emite uma onda sonora. As ondas sonoras são tridimensionais, né? Bom lembrar isso também. A gente poderia classificar ela como é uma onda bidimensional. Não, é uma onda tridimensional. Então, quando eu coloco um alto-falante, é como se eu pudesse as frentes de onda ser esféricas, pequenas esféricas, né? E tal. Isso aqui é uma representação, ela não existe na real, né? O que são essas linhas cor-de-rosas que a gente está escrito ali como frente de onda? Na verdade, essas linhas cor-de-rosas, elas representam as regiões em que a gente tem a mesma pressão. No caso aqui, se a gente quiser, na atmosfera. E elas, aqui está perfeitamente circular, mas muitas vezes elas não são, né? Elas parecem um mapa de relevo.
né? São as regiões com a mesma pressão, né? E nesse caso o rosa é de maior pressão, tá? A parte branca ali seriam as regiões intermediárias. Então são formas de representar como a onda se propaga por uma imagem. Os raios ali e as setas seriam a direção de oscilação. Então ali até tem uma seta para cada ladinho no ponto ali que ele representa que ela está oscilando para frente e para trás. São formas de representar. Então assim como essa imagem que eu voltei agora no slide tem uma forma de representar senoidal a onda sonora, a gente também tem uma forma de representar pelas frentes de onda. Tá ok? Tá, e a velocidade do som, como é que a gente pode calcular? Poxa, a velocidade de uma onda na corda que a gente tinha aí do capítulo anterior é a raiz quadrada da tensão sobre a massa específica, sendo que a tensão é um elemento de energia potencial. É como, lembra, a gente fez até uma analogia com a mola, que a gente tinha, que esticava, comprimia, e a massa específica, ela está associada à energia cinética. A massa, o corpo tem que ter massa para ter energia cinética. Então, esses dois elementos, a gente já tinha discutido nesse sentido, um está relacionado à energia potencial, a outra à energia cinética. Então, a questão central é, quais são essas grandezas comparáveis na onda sonora? E aí, a gente vai ter duas grandezas aí para trabalhar. Primeiro, na energia potencial, a gente não tem mais o elemento corda sendo tensionado na onda sonora. A gente vai ter um outro elemento chamado de módulo de elasticidade volumétrica. O módulo de elasticidade volumétrica é dado por um B maiúsculo e ele relaciona a variação da pressão num determinado elemento, né, dividido pela variação do volume sobre o volume. Né? E aí essa é uma relação em que a gente tem o módulo da elasticidade volumétrica. Aí cabe destacar aqui que, na verdade, o livro ele faz a dedução disso, e como eu já falei, a demonstração eu vou deixar um pouquinho mais para diante. O ΔV sobre V, ou seja, quanto o volume variou em relação do volume, ele é uma variação relativa, né? E o ΔP é a variação da pressão. Tem a demonstração no livro, eu vou fazer ela para vocês em caminho, tá? O que é importante registrar aqui, que o módulo de elasticidade volumétrica, ele é um elemento que a gente vai substituir no lugar do tal lá na corda, da tensão da corda. Por quê? Porque é um elemento de energia potencial aí relacionado à onda sonora, tá? E a massa específica linear, que lá na corda era o Mi, aqui a gente vai trabalhar com a massa específica do ar, que a gente vai trabalhar com o Rho. Nesse caso aqui eu estou usando o exemplo sempre do ar, tá? Mas é para qualquer meio. O Rho. Tá ok? Ou seja, a gente pode reescrever aquela fórmula da velocidade que a gente tinha sobre raiz quadrada de tal sobre Mi para a onda sonora como módulo de elasticidade volumétrico beta sobre a massa específica. Rho. Né? Essa fórmula mais à direita, ela representa exatamente, então, a velocidade do som, né? A velocidade do som. Ok? Reforçando o B, eu vou mandar a demonstração posteriormente para vocês. Algumas situações da velocidade do som, né? Essas duas tabelas que eu coloquei aqui para vocês, uma é a do livro texto e a outra não, uma eu peguei na internet, elas têm algumas pequenas diferenças volumétricas, mas elas podem dar uma noção para nós fazermos a analogia. Então percebam o seguinte, né? O meio e a velocidade dadas em metro por segundo. Velocidade no ar, 331 metros por segundo, a 0 graus. No ar, a 20 graus Celsius, 343, né? Olha a velocidade no hélio, 963 metros por segundo. No hidrogênio, né, 1.284. Então a gente tem uma velocidade nos gases aí, né, aumentando nessa relação que foi demonstrada. Por que a velocidade no ar ela é maior no 20 graus do que 0 graus, pessoal? Pouquinho, mas é. Inclusive a tabela da direita ela vai mostrando como vai aumentando a velocidade em relação à temperatura. Né?
0 graus. Nessa tabelinha ela tem uma diferença, como eu falei, né? 332 metros por segundo, 20, 343, 500 graus Celsius. Vai ter uma velocidade de 550 metros por segundo. Porque a gente tem que pensar de forma microscópica. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto maior a agitação, maior o número de colisão entre essas partículas. Se a gente aumenta o número de colisão, ela vai conseguir transferir, né, a onda sonora de forma mais rápida, numa maior taxa. Por quê? Porque elas têm uma interação maior. Então isso consegue mostrar a relação dessa interação, ok? Isso associado à temperatura no mesmo meio. Se a gente olhar para os líquidos, a água salgada e tal, e depois fazer uma comparação, inclusive, com o sólido, a gente vai percebendo que do gás para o líquido e do líquido para o sólido, a gente vai ter incrementos gigantes de velocidade, né? Por exemplo, estava ali a velocidade do som no ar, 331. A gente vai para alguns meios líquidos, 1.400 metros por segundo, 1.500 metros por segundo. A gente vai para os sólidos, a gente está na grandeza de 5.000 metros por segundo. Por que isso? Porque, na verdade, a gente, nessa relação gás, líquido, sólido, a gente está aumentando a proximidade interatômica. Ou seja, essas moléculas estão ligadas, né? Nos sólidos realmente tem rede cristalina. Então, de novo, assim como o aumento de temperatura aumentava a taxa, a mudança de estado físico também aumenta. Por quê? Porque ele vai ter maior facilidade em propagar essa perturbação. Então, é mais ou menos isso, né? Poxa, é mais fácil tu transferir uma perturbação no meio, num sólido ou num gás? Num sólido. Por quê? Porque eles estão mais fortemente ligados, porque eles estão mais próximos, porque tudo isso, né? Então, essa combinação faz com que a velocidade aumente, né? Até tem aquela história, né? Ah, quero ver se um trem tá vindo tal, e não tô ouvindo barulho nenhum. A pessoa deita e encosta o ouvido no trilho do trem. Por quê? Porque o trem é sólido, a velocidade de propagação é muito maior, enfim, consegue ouvir aí o trem a muito maior distância, né? O pessoal que trabalha na manutenção, aí ele normalmente faz isso, tem um rolamento de uma máquina e não está ouvindo muito bem, o pessoal faz o quê? Coloca uma chave de fenda encostada no ouvido e na máquina, né? Por quê? Porque aquele ruído do rolamento ele é transferido pelo meio sólido, né? Então ele consegue ser feito não só pela velocidade, mas pela ampliação do ruído, né? Dado que no meio sólido esse material que constitui esse meio ele é mais próximo, então ele consegue fazer essa propagação de forma mais rápida e de forma mais, não é ampliada, né? Mas a gente pode dizer mais sensível. Acho que caberia algo nesse sentido. Tudo bem? Então, a velocidade do som no ar é diferente da corda. A corda era tal sobre μ, no ar é beta, módulo de elasticidade volumétrica, sobre a massa específica do meio, ok? E as ondas sonoras progressivas? Aqui tem uma representação de um tubo, né, na imagem, e aí ele mostra, né, onde a gente tem as regiões de compressão e rarefação. A parte mais superior da imagem, interessante ver ali ó, o comprimento de onda, né? A velocidade, tem o eixo X. Na parte de baixo, tem um tubo ali que foi ampliado. E esse tubo ele diz o seguinte, pensem comigo, tem um elementozinho S, ele tem um elemento aqui, delta X, uma região dentro desse tubo, onde tem uma onda sonora viajando, e esse elemento delta X, né, que ele diz aqui, ele pode oscilar para frente e para trás em relação a um ponto de referência, ou ainda, como a imagem colocou, uma posição de equilíbrio. Então, pega uma posição de equilíbrio ali, pega um elemento e começa a observar ele conforme a onda de sonora passa por ele. E a gente vai perceber que ele vai para um lado e para o outro. Então, o ponto máximo que ele chega vai ser quem? A nossa amplitude, equivalente à nossa amplitude na onda transversal, né? E ele vai ficar em torno desse ponto de equilíbrio ali chamado. Essa onda ela pode ser reescrita, a gente trabalhou na corda como quem? Yx de t, ym seno de kx menos ômega t. Na onda sonora,
a gente poderia trabalhar com X, já que está no eixo horizontal, mas é muito confuso, né? Porque o eixo é X, a gente tem um elemento X ali, ó, do KX. Então a gente não vai trabalhar com X, a gente vai trabalhar com quem? Com S. Então a gente vai reescrever essa onda sonora, S de xt igual a SM, ou seja, a amplitude de oscilação do elemento do fluido oscilatório, vezes em vez do seno, ele acabou optando pelo cosseno no livro-texto. Ele gosta de trocar para mostrar que eu acho que é para mostrar que dá para usar um ou outro, tá? Kx menos ômega t, tá? O Kx menos ômega t são as mesmas grandezas que a gente tinha lá. O K, né, o número de onda, que tinha uma relação lá entre o 2π sobre o comprimento de onda, e o W, a frequência angular. Tá? Então, essa relação, o K era, tenho que me corrigir aqui, não lembro, era 2π, eu não lembro se era comprimento de onda, tá certo? Porque, na verdade, o W, que é a frequência angular, é radianos por segundo. Aí, o W é 2π sobre o período, tá? Essas grandezas, o K e o W, continuam as mesmas lá. Na verdade, a gente continua tendo uma onda, mas agora ela é longitudinal e não mais transversal, tá? E aí, uma coisa interessante para a onda sonora é quem é essa variação de pressão? Né? A gente tem um elemento, a gente está falando em compressão e rarefação, a gente pode falar em variação de pressão. E aí o livro ele trabalha com a variação de pressão dada por ΔP. Variação de pressão de um elemento em função de x e t, ou seja, da posição e do tempo, é a variação de pressão média seno de kx menos ômega t. Ele trocou o seno pelo cosseno aqui de novo, tá? É a variação de pressão média, né? E o ΔP é a variação de pressão. Né? É uma forma de reescrever. Sempre lembrando, né, pessoal? X e T é o eixo X aqui que a gente vai estar analisando no instante T. É uma forma de escrever o comportamento oscilatório nesse caso, seja da posição do elemento que a gente está analisando, seja da variação de pressão aí que ele está trabalhando. Tá bom? Aí a pergunta é, tá, o K continua o mesmo, o W vale tudo de novo aqui no ΔP, mas quem é esse bendito desse ΔPm, né? O ΔPm, eu reescrevi só ali o ΔP, o ΔPm é V, a velocidade da onda sonora, a massa específica do meio, o W, né, que é a frequência angular, vezes a amplitude de oscilação aí da onda sonora. Tá? Opa, tem uma oscilação aqui, faltou um lá. Né? Então, existe uma relação entre como essa variação de pressão acontece em função da amplitude. Quanto maior a amplitude, maior a variação de pressão. Dá para imaginar essa situação? Dá. Porque se ela está variando maior amplitude, a gente vai ter uma variação entre a menor e a maior pressão maior. Tá? E essa aqui é mais uma demonstração que fica um pouquinho mais para diante, eu encaminho para vocês. Tá bom? Então, a gente tem aí uma variação, uma demonstração, mais uma demonstração pendente no capítulo, tá? Então, nesse momento é só aceitar isso aqui, mas depois a gente encaminha ela. E essa variação de pressão, ela é deduzida em função do módulo de elasticidade volumétrico. Tá? Então, a gente usa uma relação do módulo de elasticidade volumétrico para fazer isso. Então, a gente tem o ΔPm, a variação de pressão média do elemento. E aí, mais uma seção as ondas saem a interferência, né? Antes de explicar o que a gente vai considerar como as condições de contorno, a gente pode olhar essa imagem aqui embaixo. A gente tem uma fonte sonora chamada de S1, a gente tem uma fonte sonora chamada de S2. A gente colocou um detector lá no ponto P. E a gente está querendo ver
como é que essas duas ondas vão interferir no ponto P. Quando eu falo de essas ondas interferir no ponto P, a gente está querendo ver como é que elas vão chegar lá. Se elas vão chegar em fase, se vão chegar fora de fase, se vão ser totalmente construtiva, totalmente destrutiva, ou se vão ser coisas intermediárias a isso, tá bom? Primeira consideração para fazer essa análise é: as ondas saem da fonte S1 e S2 completamente em fase, mesmo comprimento de onda. Né? Para fazer essa analogia, as duas saem exatamente em fase, ou seja, né, se a gente botasse essas duas fontes aí, elas iam estar bem bonitinhas em fase, não iam estar defasadas. Quando π sobre 2 radianos em uma, no outra também é π sobre 2 radianos, e assim por diante. Exatamente nas fontes, né? A distância L, ela é muito maior que a distância entre as duas fontes. Ou seja, os L's que eu estou considerando, tanto L1 quanto L2, obviamente, eles são muito maior que a distância entre S1 e S2. Tá? Isso é importante para permitir a análise, né? Senão a análise não faz muito sentido. A diferença no ponto P, a diferença de fase lá no ponto P, se ela sair em fase da fonte, a única diferença que elas podem ter de fase lá no ponto P, ela está associado à diferença nos comprimentos L. O que isso quer dizer? Se eu colocasse esse ponto P num ponto intermediário, ou seja, descer um pouquinho ele ali, e formasse uma espécie de um triângulo isósceles ali, né? Ou seja, numa condição em que o L1 fosse igual ao L2, o que estaria acontecendo no ponto P se a gente pensasse na interferência dessas ondas? Eles seriam iguais, elas chegariam lá em fase. Se elas estão em fase na fonte, elas viajam a mesma distância, elas novamente, elas permanecem em fase no ponto P. Como a gente tem uma diferença nesse comprimento, como a gente pode ver no desenho, o L1 é menor que o L2, a gente vai ter algumas interferências possíveis, tá? E ela tem algumas relações. Ah, então quer dizer que obrigatoriamente elas não vão poder nunca estar em fase? Não, elas poderão, né? Desde que a diferença entre os comprimentos L1 e L2 tem que ser proporcional a quem? A um ciclo completo, 2π radianos, para que isso seja satisfeito, ok? E aí a gente, claro, isso aqui é mais óbvio, né? O 2π radiano é um comprimento de onda completo. Gosto de colocar todas as condições que a gente considera para a gente depois não ter dúvida, né, do que a gente está analisando. Beleza? Seguimos então. Se essas considerações são verdades, então ele consegue aí fazer uma analogia e dizer o seguinte: a fase sobre o comprimento de uma onda completo é igual à diferença de L, o delta L, aqui a diferença desses comprimentos sobre o comprimento de onda. Essa igualdade, ela permite que a gente faça uma dedução. Mas assim, ó, a diferença de fase entre os dois pulsos, ou seja, se eles saem iguais, o que a gente vai detectar no ponto P, a diferença do que essa fase, dividido pelo comprimento de onda completo, tem que ser igual ao ΔL, a diferença do comprimento sobre o comprimento de onda dos pulsos. E aí o comprimento de onda das duas sons são iguais, das duas ondas são iguais. Percebam que a gente vai ter as mesmas φ é radianos, 2π é radianos, radianos por radianos, some a unidade nessa primeira formulazinha. Então o valor numérico tem que ser igual ao valor numérico de ΔL sobre lambda, porque ali também vai se cancelar as unidades. Tá? Se a gente pegar isso e isolar o φ, a fase, a diferença de fase, a gente vai ter que a diferença de fase é igual à diferença no comprimento dividido pelo comprimento de onda vezes o 2π. Ok? Então essa é a diferença de fase no ponto P. Por uma formulazinha, né? Eu tenho quem é o meu ΔL, eu tenho o meu comprimento, vezes o 2π, eu vou ter quem é essa minha diferença de fase no meu ponto P. Se acaso essa diferença de fase, ela for dada... Isso aqui é dedução, não é dedução, é indutivo, né? A gente faz um exercício mental e chega nessa análise. Que assim, ó, se a diferença de fase for igual à última linha aí do slide, m igual a 2π, sendo m
0, 1 ou 2, a gente vai ter uma condição que, nesse caso, a gente vai ter eles vão chegar em fase de novo lá. Por quê? Porque 2π é um ciclo completo. Então pense o seguinte, as duas ondas elas saem em fase da fonte 1 e a fonte 2. Se a distância, se a diferença entre L1 e L2 foi exatamente um comprimento de onda, o que aconteceu? Elas novamente voltam a ficar em fase. Por mais que os L's sejam diferentes, eles podem ter uma situação, e é comum, em que eles voltam a ficar em fase. Por quê? Porque a diferença de fase fez exatamente o quê? Um comprimento de onda. Então, quando essa diferença de onda for equivalente a 2π, ou seja, uma onda completa, a gente vai voltar a ter as ondas emitidas por S1 e S2 em fase. Quando isso acontece, sempre que esse M, que é um valor aqui que a gente coloca para analogia, para satisfazer uma igualdade, é número inteiro. Então, se M for igual a 0, a fase é 0, ou seja, eles estão em fase. Se o M for igual a 1, a fase é 2π, ou seja, voltaram a ficar em fase. Se o M é igual a 2, 2 vezes 2π, a fase é 4π, ou seja, voltaram a estar em fase de novo, né? Então a gente consegue fazer uma relação aqui mostrando quando essa diferença de fase vai ser sempre 2π. Por que a gente quer fazer isso? Porque quando isso acontecer, a gente vai ter uma interferência totalmente construtiva. Lembra? Quando a gente tem o mesmo comprimento de onda, quando a gente tem a mesma frequência, e quando essa interferência acontece na mesma fase, a gente falou isso na aula passada, a gente vai ter uma interferência totalmente construtiva. Se a gente comparar a forma que a gente tinha no slide anterior, do φ, e essa que a gente fez indutiva também no slide anterior, a gente vai perceber que a gente está falando que o M é igual a quem? Δl sobre lambda. A variação a diferença do comprimento L sobre o comprimento de onda. Então, sempre que essa razão ΔL sobre o lambda, né, corresponder a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números inteiros, a gente vai ter interferência totalmente construtiva. E isso por quê? Porque a gente sempre vai estar numa situação em que a diferença tem uma razão de 2π, ou seja, uma onda, um comprimento de onda completo. Ok? E aí, se a gente fizer a mesma analogia, só que se ao invés de a gente ter uma onda completa, a gente sempre tiver uma diferença ímpar, né? Em vez de ser um ciclo completo, ele foi meio. Em vez de ser 2, é 1,5. O que acontece? A gente está querendo deduzir a mesma fórmula, só que em vez de ter uma onda totalmente construtiva, para a gente observar quando ela vai ser totalmente destrutiva. Se a gente lembrar da aula anterior, totalmente destrutiva é quando uma vai estar com pulso positivo, a outra pulso negativo. Vão somar as duas, né? E aí, claro, em fase, mesmo comprimento e mesma frequência. E elas vão se anular. Ok? E aí a gente pode fazer uma indução aqui que a diferença de fase para que ela seja totalmente destrutiva tem que ser 2m mais 1 igual a π. Por quê? Para m igual a 0, 1, 2, 3. Porque, olha só, vamos substituir. M igual a 0, 2 vezes 0, 0. Quem ficou? π. π vai estar no meio do pulso, né? M igual a 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3π. De novo, vai estar no meio do pulso. Então, sempre que essas duas ondas sonoras, a emitida por S1 e S2, chegar no ponto P, e elas estiverem nesses múltiplos ímpares, a gente vai ter um ponto intermediário em que a interferência vai ser totalmente destrutiva. Né? E aí, a gente pode, de novo, comparar a fórmula que a gente tinha para a diferença de fase, ΔL sobre lambda vezes 2π, e o φ que a gente fez indutivamente no slide anterior, e a gente vai perceber que esse 2m mais L, ele tem que satisfazer a seguinte situação. Quando o ΔL sobre lambda, ou seja, a diferença de distância de comprimento L sobre o comprimento de onda, corresponder a 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 e assim por diante,
a gente sempre vai ter interferências totalmente destrutivas. Ok? E, professor, mas eu posso ter interferências intermediárias? Pode, claro que pode. Com certeza, né? A gente pode ter situações intermediárias, que seriam outras interferências, diferentes do número inteiro 2π, ou meio π, 1π e meio, né? E isso é comum, ok? Então, de um modo resumido, hoje o que a gente acabou analisando aí é a definição e alguns exemplos, a velocidade da onda sonora, a interferência para duas ondas sonoras num ponto, e aí algumas questões da onda progressiva, como é que a gente pode descrever essa onda progressiva em função de delta E, de um S, né, de um cosseno em uma posição xt, e em relação à variação da pressão, ok? Então aí avançamos no capítulo 1 das 2, e aí fico devendo duas deduções aí para em breve. Então tá, ficamos aqui por esse vídeo e vamos seguindo aí com o nosso trabalho.